Vou falar. Bom, então, boa tarde. Essa vai ser a primeira atividade, segunda atividade que eu tenho com vocês nesse segundo semestre. Infelizmente, ainda aqui virtual e aqui no quintal da minha casa. Infelizmente, hoje também não tem o Nick aqui para fazer barulho, então eu estou tranquilo aqui para conversar com vocês nessa primeira aula. Eu vou fazer uma projeção de slides. Eu vou só aí já compartilhar a primeira tela para explicar aí o que nós vamos desenvolver com vocês. Bom, eu creio... Todo mundo está vendo aí? Oi? Sim, professor. Então, tá bom. Pelo menos esse Google Meet não dá muito problema. Bom, então nós estamos nessa parte aí de aulas, vocês estão nessa parte de aulas da CARI 2, né? Então, de acordo com o guia que vocês receberam, hoje, no passado eu recebia os guias, né? Hoje é tudo informatizado, vocês têm acesso aí aos guias. Então, de acordo com o objetivo educacional dessa CARI 2, preparar vocês para atividades clínicas com formação, né? Então, com formação, desde formação biológica, né, sobre estrutura bucal, aspecto bioquímico, microbiológico, histopatológico, sobre cárie dentária e, particularmente, também a parte ligada aí ao controle da doença, que até hoje se chama prevenção da cárie dental. Quando se discute prevenção da cárie dental, a única substância ainda conhecida, né, que apresenta eficácia para controlar a cárie dental, não evitar, né, é o fluoreto. Não é o flúor, né, é o fluoreto. Então, nessa cárie 2, né, a parte aí que compete aí de responsabilidade da área de bioquímica, desde que existe essa CARI 2, né, que antes chamava pré-clínica 2, é a parte aí de metabolismo, mecanismo de ação e toxicidade do fluoreto. Então, acho que a primeira pergunta que vocês fariam, né, por que estudar isso, né? Então, essa é a primeira aula, né? E a gente deve convencer vocês da importância vocês têm que ter do conhecimento, né? Quer seja do metabolismo, quer seja do mecanismo de ação, e particularmente aqui nessas fake news das redes sociais, mas que não é nada nova, né? Só agora a informação não anda de carro-boi, né? Ela vem aí na forma de ondas eletromagnéticas, e que é a toxicidade do fluoreto, e daí todos os aspectos aí envolvidos a discussão de uso adequado de fluoreto no controle de cárie dental. Então, essas aulas, né, esse ano, elas estão distribuídas aqui numa carga horária que nós começamos hoje, depois nós continuamos dia 19 com aulas teóricas. Dia 9 está prevista uma aula prática, não sei se vai ser possível fazer alguma coisa presencial ou não, ou nós vamos repetir o que foi feito ano passado de aula demonstrativa, vocês virtualmente, e os alunos de pós-graduação no laboratório do professor Antônio Pedro, eu posso também estar presente. E continuamos com as aulas teóricas, depois 2 aulas, 16, praticamente acho que é o dia todo de aula, e dia 23 de novembro, e dia 30 a gente tem uma atividade aí de fechar o assunto numa discussão aí de multidisciplinar.
Então, o objetivo específico que nós temos que atingir nesse conhecimento aí está descrito também aí no guia, na unidade 10, que é descrever a importância de usar floreto, identificar os meios de utilização, depois da parte aí chamada de metabolismo, identificar vias de fatores, como o floreto se distribui pelos tecidos, como que ele é excretado, quais são as vias de excreção e os aspectos ligados de como o floreto interfere com o processo de cárie. E, por último, as limitações de usar floreto, considerando efeitos, né, sistêmicos, quer seja toxicidade aguda e crônica de floreto. E aqui tem uma aula de laboratório, uma aula prática, né, que aqui no guia, esse ano, a gente preferiu escrever ter conhecimento, que é uma aula laboratorial da determinação de floreto em líquidos biológicos, né, saliva, urina, água, etc., que vai ser feito no laboratório. Bom, isso aí seria a parte específica que nós somos responsáveis, e esse ano eu vou ficar responsável especificamente, e no dia 30 de 11 nós teremos uma atividade para fechar o assunto, que é chamado de discussão interdisciplinar, que envolve o papel do floreto no controle de cárie e seus riscos e benefícios. Então, geralmente, essa atividade aqui é ser feita em conjunto, mas há anos aí eu que tenho que assumido aí essas atividades, idealizando alguma caso clínico para vocês discutirem e ter uma consolidação dessa parte teórica que nós vamos ver com vocês. Então, esse ano já tem algumas ideias do que a gente vai aplicar para vocês esse ano. Bom, então isso aqui é tudo o conteúdo, né? E na aula de hoje, como a gente tem uma carga horária até razoável, eu vou fazer só uma aula introdutória sobre o assunto e nessa aula introdutória nós não vamos entrar especificamente em nenhum aspecto assim da parte aí do metabolismo, mecanização e toxicidade, mas a minha ideia é explorar o assunto e particularmente apresentar para vocês essa gravação que eu fiz segunda-feira, ontem, né? Que eu sugeri para vocês olharem o vídeo, não sei se todos viram. Mas o que como é que nós vamos começar essa parte hoje é o seguinte: eu vou pedir para a Juliana compartilhar para vocês aí um link. Nós vamos começar com vocês respondendo o questionário, como nós já fizemos com vocês em aulas passadas, para ter reforço aí de conhecimento e para contribuir com a parte de ensino-aprendizado. Então, a Juliana vai postar aí um link, por favor, vocês acessem aí esse formulário e vão preenchendo, por favor, aí. Nessa primeira página aí, vocês vão, quem quiser colocar o nome, coloque. Quem não quiser, não precisa colocar. Os alunos de pós-graduação precisam colocar o nome. Os alunos de pós-graduação devem participar, que estão aí assistindo, tem que colocar o nome. Vocês, alunos de graduação, fica opcional, porque nessa primeira parte aí de uma avaliação do conhecimento que vocês têm sobre o assunto, não me interessa, né, saber quem respondeu, e sim depois, mais para frente, quando eu repetir esse questionário, aí sim vocês vão se identificar, porque a gente vai usar isso também para a parte aí de conferir uma nota aí para vocês, valendo como avaliação. Então,
Quem quiser colocar o nome, coloca, mas não é obrigatório. Então, vamos para a segunda parte, né? Aí, na segunda parte, a primeira pergunta é muito simples, né? A primeira pergunta é: o íon fluoreto, ou íon flúor, que é o fluoreto, ingerido, né? Ingerido, durante a formação dos dentes, não é meu caso, né? Mas de criança, que tem formação do dente até a idade aí de aproximadamente 10 anos, torna o esmalte mais resistente à cárie? Essa é a pergunta. Simplesmente respondam sim, não. O porquê disso vai ser assunto de discussão na parte de mecanismo de ação. Vou guardar aí alguns segundos para vocês responderem e vamos passar para a segunda pergunta. Então, isso aqui é muito simples, não tem... responder sim, não, e vamos para a segunda pergunta. Indo para a segunda pergunta é sobre a parte aí de mecanismo, né? Também. Então, a pergunta é: descreva em ordem decrescente de importância 3 mecanismos pelos quais vocês acreditam ou têm conhecimento de como o fluoreto reduz cárie. Então, aqui por ordem decrescente de importância. Então, se vocês acham que a importância maior do fluoreto é matar a bactéria, vocês põem, se vocês achar porque deixa o dente forte, você coloca, etc. 3 mecanismos de ordem decrescente. Então, fluoretos podem interferir com cárie dental por vários mecanismos, e aí é um assunto que nós vamos explorar durante as aulas, e aí é uma consulta só para saber como que eu vou explorar esse assunto durante as minhas aulas. Vou esperar um tempo um pouco maior, porque tem que escrever, mas não precisa ser escrever muita coisa. Escreva o mínimo necessário, mas na ordem, né? Se você considera que o mecanismo mais importante é matar a bactéria, efeito antibacteriano. Você acha que é deixar o dente forte, porque muda a composição do dente, você põe. Se você acha que muda a saliva, ou especificamente, não importa, aí você vai. Não estou muito preocupado com o que vocês vão responder totalmente agora, né? Importante você depois, quando nós explorarmos o assunto, vocês terem segurança de como o fluoreto aí interfere com o processo de cárie, ou como é que ele controla a cárie, qual o mecanismo envolvido. Se você entende o mecanismo, você pode tentar melhorar o efeito ou também entender das limitações que o fluoreto tem para controlar a cárie dental. Posso ir para a próxima? Acho que todos responderam. Resposta rápida. Se não sabe, escreve, não sei, não tem a mínima noção. Não escreva que não está interessado, né? Senão não vou perder o estímulo para dar aula para vocês. Já o segundo bloco de perguntas, como a gente vai a parte aí de metabolismo, mecanismo de ação e toxicidade, o segundo bloco aqui é de metabolismo. Então, o segundo bloco de perguntas, a gente deixou a parte de metabolismo do fluoreto, que é seria melhor dizer farmacocinética do fluoreto, mas vamos deixar aqui metabolismo, porque é como geralmente é entendido. E a pergunta também é curta e grossa, né? Todo fluoreto ingerido, quando você ingere fluoreto, ingere 1 miligrama de fluoreto. Então, você ingeriu 1 miligrama de fluoreto. Estando esse fluoreto totalmente solúvel, né? Estando quimicamente solúvel, ou não, eu estou bebendo na água aqui, está tudo solúvel, né? Mas se eu comer um creme dental, nem todo fluoreto pode estar solúvel. Então, a pergunta é: todo fluoreto ingerido, estando quimicamente solúvel ou não, ele é absorvido no trato gastrointestinal? Sim, não.
pergunta é clara. Eu ingeri 1 miligrama de fluoreto. Estando esse 1 miligrama de fluoreto solúvel ou não, todo esse 1 miligrama vai ser absorvido no trato gastrointestinal e vai cair no sangue? Essa é a pergunta. Se não, rápido, vamos para a próxima. A próxima também é curta e grossa. Eu ingeri o fluoreto, ele foi absorvido, vamos imaginar aqui, bebi, aqui tem um copo de água, até acabar a aula eu vou tomar um copo de água. Aqui tem essa água tem 0,7 ppm de fluoreto. 0,7 ppm e 0,7 miligramas de flúor por litro. Um copo são 200 mililitros. Então, quando eu terminar de beber esse copo de água, eu ingeri 0,14 miligramas de fluoreto. Está totalmente solúvel. Se esse 0,14 miligramas de fluoreto cair no sangue meu e circular, a pergunta é: eu vou excretar esse 0,14 ou uma parte vai se acumular no organismo? A pergunta é: todo fluoreto ingerido que é absorvido, bebi um copo d'água, ingeri água de limeira, ingeri 0,14 miligramas de fluoreto, está solúvel, e daí vai para o sangue, e a pergunta é se todo esse fluoreto ingerido que foi absorvido, no caso aqui, será, vai ser totalmente excretado? Ou uma parte, eu vou falar, não, eu vou ficar com uma parte desse fluoreto para não devolver lá pela urina para o rio. Não, essa também não, é curta e grossa. Sim, não, vamos para o próximo. A próxima pergunta já é toxicidade. Aí já tem que escrever, eu vou esperar um pouquinho, né? E a pergunta é a seguinte: água fluoretada de novo. Se houver risco de beber água fluoretada, você vai considerar se houver risco. Se não houver risco, você fala, não tem risco, escreve aí que não tem risco nenhum. Mas a pergunta é, se houver risco, descreva em ordem decrescente os 3 maiores riscos de uma pessoa beber água fluoretada. Maior risco, você escreve, morrer. Ah, brincando. Dá dor de estômago, ter diarreia. Bom, então, essa é a pergunta. Se houver risco, se não houver, se você não deixar em branco, eu estou considerando que você está considerando que não tem risco nenhum, nem adulto, nem criança, beber água fluoretada. Então, se houver risco, descreva em ordem decrescente. O risco maior, morte. O risco intermediário, dor de estômago. O risco menor, diarreia. Não, estou brincando, mas só para dar uma conotação aí para vocês da resposta. Ajudando aí na resposta, tentando traduzir o que eu e a Débora e a Juliana, que são as alunas que me ajudam nessa CARI 2, fizemos ontem esse formulário para vocês responderem. Creio que todos responderam. Aqui eu fiquei a manhã toda animando aqui os slides, cliquei aqui e vai embora. Como vocês aí, clicou para o próximo, não tem retorno. A gente tem que ter firmeza. Bom, foi embora. Próximo, e a última pergunta é também descritiva. Agora, uma criança de 2 anos. Meus netos, quando tinham 2 anos, por exemplo, uma criança aí de 2 anos, a pergunta é: que risco terá uma criança de 2 anos de idade em comparação com outra de 5 que nunca usaram pasta fluoretada, mas agora começaram a escovar o dente com pasta fluoretada? E
mais 5, 6 vezes por dia e não gosta. Ela escova o dente com a pasta, mas por alguma razão, vamos discutir qual, toda vez que a criança escova o dente, ela come toda a pasta. Aí vem também a pergunta dividida em duas. E essa pergunta está dividida em duas, porque é uma parte que nós vamos discutir durante a aula. Então, a pergunta é o que vai acontecer com a criança, o que pode acontecer com a criança de 2 anos. Então, uma criança de 2 anos que não usava pasta fluoretada, escovava o dente com uma pasta sem fluoreto, comia toda a pasta quando escovava o dente, e a partir de 2 anos, por alguma razão, acho que a mãe dela ouviu o professor Jaime Cury falar que é importante escovar o dente com pasta fluoretada, ela comprou uma para o filho, né? Mas o filho já tinha o hábito de comer toda a pasta quando escovava o dente e continuou comendo. Aí o outro filho, que tinha 5 anos, também começou a usar a pasta fluoretada e comendo também. Aí a pergunta: que risco terá? Quem morre primeiro? Não. Ou quem, a de 2 anos, pesa só 15 quilos, tem dor de estômago, a de 5 anos pesa 25 quilos, tem diarreia, toda vez escova o dente. Bom, essa também, essa pergunta nós vamos explorar bastante as razões dessa pergunta, é assunto da aula. Por isso que eu estou fazendo já as perguntas, para depois você ter consolidação, reforço de conhecimento. Para esse conhecimento ser consolidado na forma de perguntas do dia a dia. Bom, com isso, terminei. Bom, eu não terminei, não. Agora que vai começar a aula. Creio que todos responderam. Posso dar continuidade? Alguém precisa de mais tempo? Professor, até agora nós temos 48 respostas. Tá bom. Já 48 já é um número bem razoável. Acho que são 60 e poucos alunos. Isso, 66 que estão aqui. 67, 76? 66. 66, tá bom. 70% respondendo já é um número muito razoável e eu agradeço aí os alunos porque eles estão realmente comprometidos em aprender. Os que não responderam, por alguma razão, não há problema nenhum. 53, professor, até agora. Então, o conteúdo dessas aulas, né? Eu vou expor agora o conteúdo. O que nós vamos explorar nessas aulas? Né? Então, nessas aulas você tem uma introdução, né? E é uma primeira coisa que a gente discute aí é terminologia, né? Esse termo flúor, a princípio, já causa alguma reação negativa nas pessoas, né? Porque algumas pessoas, a única coisa que conhece sobre flúor é que ele está colocado naquela tabela periódica lá, é do grupo dos halogênios, é o mais eletronegativo, então é um perigo. E como é que esses loucos fluormaníacos querem defender o uso de fluoreto e colocar flúor na água? Aí não põe flúor na água, ele põe fluoreto. Já teve a sua eletronegatividade satisfeita e está como íon. Mas uma coisa é conhecer a tabela periódica, né? Outra coisa é conhecer química. E por que estudar fluoreto, né? Por que nós estudamos fluoreto? Porque fluoreto é a única substância conhecida até o momento que é eficaz para reduzir cárie. Nenhum país do mundo ocidental que está exposto ao açúcar da dieta conseguiu reduzir cárie ou manter cárie sob controle, a não ser usando fluoreto de alguma forma. A água fluoretada é um deles. Então, por que estudar metabolismo,
Por que a gente estuda metabolismo? Então, no passado, né, a gente estudava metabolismo muito mais pelo fato de que o mecanismo de ação do fluoreto no passado, considerado mais importante, estava relacionado com o fato que você bebia água fluoretada durante o período que você tinha dentro de formação, e esse fluoreto ia agir durante a mineralização do esmalte, ia formar um mineral no esmalte na forma de fluorapatita, e esse mineral, sendo forte, resistente aos ácidos, você teria um aspecto de prevenção de cárie primária, fortalecendo o hospedeiro. Esse era o conceito do passado, mas não é o conceito do presente. Isso nós vamos discutir. Mas por que a gente continua estudando o metabolismo? Porque o fluoreto, quando ingerido e absorvido, ele vai para o sangue, se ele estiver solúvel, e pode provocar efeitos colaterais, um dos quais é conhecido como fluorose dental, e aí a gente continua estudando metabolismo no contexto aí da maior segurança de usar fluoreto em odontologia. Por que estuda mecanismo, né? Nós estudamos mecanismo para entender como é que ele age, né? Se você entende que o mecanismo do fluoreto é deixar o dente forte, formando fluorapatita, e ficando resistente totalmente aos ácidos produzidos pela bactéria quando você come açúcar, basta ter fluoreto na água e comer quanto de açúcar você quiser, você não vai ter cárie. Mas não é esse o mecanismo. Então, você tem que entender o mecanismo para entender as limitações da fluoreto. Do mesmo modo, se o seu entendimento de mecanismo é que o fluoreto tem efeito antibacteriano e vai matar as bactérias que estão na boca, ou vai evitar que essas bactérias da boca transformem açúcar em ácido, você vai entender que você pode comer açúcar à vontade, né? O fluoreto vai dar um jeito nessas bactérias aí e o dente não vai ser atacado. E você tem que entender os aspectos de toxicidade, né? Para entender as limitações de usar fluoreto em odontologia, em função de que existe algum risco envolvido e qual é a segurança, então, que nós temos de defender a produção de água, defender o uso de creme dental fluoretado, defender a aplicação tópica profissional de fluoreto, etc. E você tem que ter conhecimento de por que ainda tem, e hoje muito mais nas redes sociais, você tem essas fake news de que o fluoreto é responsável desde queda de cabelo até unha encravada. Você não entender isso, as razões, as raízes pelos quais até hoje as pessoas atribuem ao fluoreto tudo aquilo que ainda não tem causa conhecida, vocês não vão conseguir entender esse negacionismo da ciência e a teoria das conspirações que está envolvida aí a respeito de, particularmente, com o uso de fluoreto. Então, tudo isso faz parte do conhecimento. E daí a gente entra no metabolismo, né? O primeiro aspecto do metabolismo é que a gente não estuda metabolismo, né? Isso aqui é um termo consagrado, né? Metabolismo, como vocês já viram em bioquímica, ou quer seja em bioquímica humana ou de um micro-organismo, o metabolismo é a transformação que as moléculas sofrem no organismo. O fluoreto não sofre transformação nenhuma, a não ser que ele é muito amigo do cálcio e ele se incorpora em tecidos mineralizados ou tecidos que estão em mineralização. Então, uma dessas polêmicas que você vê nas redes sociais é que o fluoreto calcifica, petrifica a pineal. Normal, né? Pineal é uma glândula que, com a idade, sofre calcificação. Então, se tem fluoreto na água, com a idade, a calcificação da pineal é fisiológica,
com a idade vai ter mais floreto na pineal. E não tem nada a ver com nenhum efeito de saúde no indivíduo. Mas as pessoas não entendem isso. Pega, lê um trabalho aí e vê aqui com a idade, em função da idade, pegando glândulas pineais de várias pessoas com diferentes idades, tem mais floreto, a pessoa já conclui indevidamente que esse floreto está petrificando a glândula pineal. Bom, então o termo que é correto é farmacocinética. Como que esse floreto que você está ingerindo, ele é absorvido, como é que ele circula no organismo, como é que ele se distribui pelo organismo e como é que ele é excretado. E daí vem todas as partes, né? Você tem várias fontes de floreto, né? Floreto está presente aqui na água naturalmente, porque o tratamento de água de Limeira, aqui que eu estou morando, espero morar mais tempo, faz é ajustar a concentração. Aqui está com 0,7, porque 0,7 é a chamada concentração ótima em termos de benefício e risco no Brasil. Mas, quando o químico do tratamento de água vai pôr o floreto na água, ele vê quanto que tem natural. E o floreto está presente naturalmente em vários produtos da dieta e onde que ele está mais concentrado é no chá, e particularmente é no chá preto, que vai ser o motivo da nossa aula. Então, esse floreto que é ingerido, ele pode ser ingerido por via oral, mas também ele pode ser respirado. O floreto é usado em toda a indústria, então a pessoa respira e também tem absorção por via respiratória. O que nós vamos discutir aqui com vocês é absorção por via oral. Você está ingerindo o floreto. Aí você tem várias vias, está ingerindo por via oral. Como é que esse floreto, que é ingerido por via oral, sofre o processo de absorção? E quais são os fatores que interferem com essa absorção? Aí nós vamos discutir todos esses aspectos, que são extremamente particulares e importantes. Aí o floreto que está solúvel, ele é absorvido. Quando ele é absorvido, ele cai onde? No sangue. Sangue é o compartimento central. Do sangue, o sangue distribui o floreto para todo o organismo. Ele vai para o tecido duro e para o tecido mole. No tecido duro, que estão em mineralização, você tem uma incorporação e vai incorporando e acumulando. Esse floreto que não se incorpora no tecido duro e que entra no tecido mole, ele entra e sai e vai ser excretado. Daí, a principal via de excreção do floreto ingerido por via oral, que é absorvido, é a urina. Então, aqui a urina, eu estou colocando claramente a excreção do floreto ingerido que é absorvido. Aquele floreto ingerido que está insolúvel, quando uma criança come um pouco de uma pasta de dente que tem cálcio, nem todo floreto que está sendo ingerido é absorvido, porque está insolúvel. Aonde que esse floreto é excretado? As fezes, né? Então, aí tem que deixar claro aqui o que você está falando ou conversando. E esse floreto tem um papel importante na redução de cárie dental, no controle de cárie dental. Aí ele pode controlar a cárie dental por vários mecanismos que têm sido, por muito tempo, estudado, e hoje há um consenso da principal mecanização. A principal mecanização, no meu tempo, né, que eu, como vocês, fui estudando odontologia e até 10 anos após que eu me formei, era isso daqui. Que a principal mecanização de floreto era isso aqui. Você ingeria floreto quando você tinha aí uma criança, por exemplo, de 1 ano a 3 anos de idade, está em formação, os incisivos permanentes e os molares, primeiro molar. Aí, se você ingerisse floreto durante essa idade, esse floreto se incorporar no dente, na forma de um mineral tipo fluorapatita, ia deixar o dente forte. O que era o conceito do dente forte? É dente resistente à cárie. Resistente à cárie, resistente a quê? É resistente
aos ácidos produzidos pela bactéria quando a pessoa come açúcar. Então, o vilão é o açúcar, né? A bactéria está na boca de todo mundo. Bom, aí, até hoje, esse conceito prevalece, né? Porque quando você vai falar com a população, ou quando uma firma quer fazer propaganda de um produto, de um creme dental, de um enxaguatório, é muito mais fácil fazer as pessoas entenderem e falar que quando você faz no bochecho de flúor, o dente fica forte, menos solúvel aos ácidos produzidos pela bactéria. Outro conceito de mecanização de fluoreto é isso daqui. Então, o fluoreto interfere com cárie dental. E as pessoas, cárie dental é uma doença controlável, mas algumas pessoas não estão controlando, e a cárie é uma cárie de tecido mineralizado, como vocês já viram, ela vai progredindo lentamente até que aparece um sinal da doença, que é uma opacidade, que é nós chamamos de mancha branca, ativa de cárie. E daí as pessoas falam, não, agora eu estou com uma mancha branca aqui de cárie, eu vou começar a usar fluoreto para remineralizar essa mancha branca. Sim, fluoreto tem efeito, ele ajuda a saliva nesse processo. Mas quem é importante nesse processo é a saliva, com as propriedades que vocês já aprenderam aí na Cárie 2, com a professora Cíntia, que está dando essas aulas esse ano, que a saliva tem propriedade remineralizante. O que o fluoreto faz é ajudar a saliva. Ele é um grande ajudante. Então, é outro mecanismo envolvido. Agora, tem um outro mecanismo, né? O fluoreto tem efeito antimicrobiano. Ele é capaz de inibir enolase, que é uma enzima que vocês já viram aí com o professor Antônio Pedro, com a professora Renata, o metabolismo bacteriano quando se ingere açúcar. O fluoreto também inibe essa enzima chamada TPase. Então, é possível que o fluoreto tenha um efeito na inibição da citogenicidade bacteriana bucal ou afetando a siduricidade bacteriana, que é a convivência, tirando o atributo de algumas bactérias de conviver em meio ácido. Mas, para isso, tem que ter uma concentração necessária e nenhum meio de usar fluoreto consegue manter essa concentração na boca. E o fluoreto tem um outro efeito, que é considerado o efeito mais importante do ponto de vista de controlar a cárie dental, no sentido de que as pessoas, as bactérias que estão envolvidas com o processo de cárie são naturais da boca. Elas aderem ao dente e se acumulam. As pessoas escovam, mas nunca limpam perfeitamente. E toda vez que a pessoa come açúcar, a bactéria transforma o açúcar em ácido, o pH cai e o dente fica sujeito à desmineralização, porque o pH fica crítico, quer seja para o esmalte, para a dentina, dependendo do pH. E quando isso acontece na ausência de fluoreto, esse dente perde uma quantidade grande de mineral. Porém, se o fluoreto estiver presente ao mesmo tempo, a quantidade de mineral perdida é menor. E, particularmente, depois que a pessoa para de comer açúcar, o pH volta ao normal. Quando o pH volta ao normal, a tendência natural do dente é ter essa quantidade de mineral que ele perdeu sendo reposto pela ação da saliva, que tem a propriedade remineralizante. Então, a saliva repõe, mas não é eficaz de 100%. Mas se o fluoreto estiver presente, ele ajuda. Aí, essa discussão é o efeito do fluoreto no processo de desremineralização. O fluoreto age reduzindo a desmineralização e ativando a remineralização do processo de desenvolvimento de lesões de cárie. Então, ele vai agir, quer seja num dente rígido, ou que seja no dente que está com mancha branca, né? Para evitar que essa mancha branca progrida mais. E para isso, onde que o fluoreto tem que estar presente? Ele tem que estar presente no fluido desse biofilme para ter esse efeito no processo de desenvolvimento de lesões de cárie. Se não tiver biofilme, não vai ter fluido, também se não tiver biofilme, não precisa de fluoreto para interferir com o cárie.
Então, essa vai ser as discussões que nós vamos fazer sobre a parte aí de mecanismo de ação. Aí vem a pergunta, para atender todos esses mecanismos, qual fluoreto é o melhor, né? Não tem nenhum melhor, nenhum pior. Tem fluoretos que são mais racionais, tem fluoretos que atendem aos princípios de saúde pública, como, por exemplo, a água fluoretada. Então, nessa CARI 2, o único meio de usar fluoreto que vocês vão ter em discussão é a água fluoretada, que é chamado meio coletivo, ou, no passado, se chamava de saúde pública, para atingir a maioria, seria ideal, ou a grande parte da população para benefício de cárie. Mas fluoreto também pode ser usado escovando o dente com pasta fluoretada, fazendo bochecho de fluoreto, indo no dentista e sofrendo aplicação profissional de fluoreto, ou o dentista colocando no dente dos pacientes materiais que liberam fluoreto, e pode ser usado fazer uso de combinações. Eu já bebo água fluoretada, eu escovo o dente com pasta fluoretada, mas eu preciso ir lá no dentista para ele me aplicar flúor de vez em quando. Então, essa parte em azul é assunto da CARI 3 do ano que vem. Esse ano vocês vão ver, como estão vendo com a professora Maria da Luz, só a parte aqui de uso coletivo, que é a água fluoretada. O que nós vamos ver com vocês é os mecanismos pelos quais esses meios de usar fluoreto e os riscos em relação ao uso desses meios de usar fluoreto. Mas não vamos entrar em nenhum detalhe em nenhum desses meios de usar fluoreto. E, por último, o fluoreto ele pode ter efeito colateral. E o efeito colateral do fluoreto é a discussão de toxicidade. Quando você fala toxicidade de fluoreto, o que você está discutindo, né? Na verdade, você está discutindo o efeito sistêmico do fluoreto. Porque, em termos de mecanismo, o efeito do fluoreto não é sistêmico. No passado se considerava que o efeito do fluoreto era sistêmico. Por isso que a água fluoretada no passado era classificada como método sistêmico de usar fluoreto. Método sistêmico de usar fluoreto. Então, você tinha os métodos sistêmicos de usar fluoreto, que no passado, por exemplo, a água fluoretada, e quando não tinha fluoreto na água, você tinha suplemento de fluoreto, medicamentos que o dentista e o médico deveriam prescrever para o paciente. Então, esse termo a gente já não usa mais. Então, você não classifica mais os meios de usar fluoreto, os métodos de usar fluoreto em sistêmico e tópico. Você classifica os meios de usar fluoreto em termos do impacto dele que eles vão ter em termos de controle de cárie dental. E daí, quando você ingere fluoreto, na realidade é que você tem efeito sistêmico do fluoreto. E esse efeito sistêmico do fluoreto pode ser de natureza aguda, quando se ingere uma quantidade muito grande. Uma criança vai ao dentista fazer aplicação tópica de fluoreto e o dentista aplica na boca da criança um produto de alta concentração em quantidade muito alta e a criança come tudo. Ou uma criança pega um copo de bochecho, solução de fluoreto de sódio 0,05%, uma criança, por exemplo, de 5 anos, 20 quilos, toma um copo de fluoreto de sódio 0,05%. Aí está sujeito ao quê? Toxicidade aguda. E toxicidade aguda, você pode ter, você tem os sinais ou sintomas, que pode ser problema gastrointestinais. Agora, se eu bebo água fluoretada a 0,7 ppm, todo dia eu bebo um pouquinho, qual é o risco que eu tenho? Toxicidade crônica. E se eu sou uma criança que tem o dente de formação, eu vou ter risco de fluorose dentária. Se eu já sou um velhinho, né? Não, velhinho eu sou. Mas, se você já não tem dente de formação, você também não vai ter fluorose. Então, depois dos 12 anos de idade, praticamente todos os dentes estão formados, estão mineralizados. Não formados, mas estão mineralizados a coroa.
mas você pode ter fluorose esquelética, que são doenças totalmente distintas. Isso vocês têm que saber. Se vocês não conseguirem diferenciar fluorose dentária de esquelética, sinto muito. Vocês não saberão discutir com nenhum médico ignorante que não sabe o que é fluorose dentária e fala que a água fluoretada é perigosa por causa da fluorose esquelética. São mecanismos totalmente distintos. Quanto que isso aqui provoca no dente, o fluoreto provoca uma hipomineralização, na esquelética, quando você usa altíssimas quantidades de fluoreto natural pela água, é uma hipermineralização. São mecanismos totalmente diferentes, que daí o conhecimento biológico seu de como o ameloblasto faz esmalte é importante, e o conhecimento biológico seu de como o osteoblasto faz osso é importante. Vocês não têm essa formação, sinto muito. Vocês não vão ser respeitados como cirurgião dentista perante as outras áreas de saúde. Então, nós precisamos ser respeitados. E para ser respeitado, não é falando grosso, é mostrando conhecimento. E você tem outros efeitos que atribuem ao fluoreto, as mais variadas possíveis, que você vê aí pela internet todo dia, pelas redes sociais. Você envolve aí todos os malefícios do fluoreto, que eu brinco, que provoca desde queda de cabelo até unha encravada. Então, isso daí vai ser o conteúdo nosso, né? Então, isso aí é que a gente vai explorar com vocês durante essas aulas na CARI 2. E eu sempre começo as minhas aulas aqui com conclusões, né? Então, essas conclusões que eu vou apresentar rapidamente para vocês aqui, eu vou repetir. E elas estão no material que eu mandei para vocês, porque eu já fiz mais ou menos a introdução. Aqui vou ser rápido, porque eu quero explorar com vocês essa última conferência que eu fiz. Então, o fluoreto, quando é ingerido por via oral, é absorvido no trato gastrointestinal, principalmente no estômago, isso a gente vai estudar. Nem todo fluoreto ingerido é absorvido, né? A absorção depende de quanto desse fluoreto está solúvel. E quando você fala quimicamente solúvel, eu não preciso falar que é solúvel em água, né? Eu acho que nenhum de vocês bebe acetona, ou para falar que fluoreto está solúvel em álcool ou acetona. Que é a discussão de biodisponibilidade, quando esse fluoreto ingerido está ficando biodisponível, quer seja para ter o efeito local na boca, e se cai no estômago, vai ter efeito sistêmico de ser absorvido. Então, o fluoreto que não é absorvido, não está solúvel quando você está ingerindo, ele é excretado e passa direto para o cérebro. O que é absorvido cai no sangue. Sangue é o comportamento central e distribui para todos os tecidos. Aí pode ter efeito sistêmico. Então, a primeira discussão de fluoreto no sangue é importante essa daqui. A concentração de fluoreto no sangue não é constante. Porque fluoreto não é importante biologicamente, como o cálcio, etc., que o organismo precisa manter o cálcio constante no organismo. Então, não há razão biológica do organismo ter hormônios, enzimas para controlar fluoreto no sangue. Então, a concentração de fluoreto no sangue depende de eu estar ingerindo fluoreto regularmente, porque eu ingiro e uma parte dele já é excretado. Então, para manter esse fluoreto constante no sangue, eu tenho que ficar ingerindo toda hora. Então, para fluoreto, não há o conceito que vocês têm, o mesmo de importância para cálcio ou outros íons importantes no organismo. Não há homeostasia, não há razão de ter homeostasia. Esse fluoreto que é ingerido e circula pelo sangue, ele é distribuído. No tecido mineralizado, o que acontece? Tem cálcio, né? O fluoreto é muito amigo do cálcio. Ele não pode ver o cálcio, que ele já se abraça, se enrolam e vão se fixando e vivendo a vida deles, e aí ele tem incorporação. Então, o fluoreto incorpora-se e pode ter, e vai ter efeito cumulativo. Então, eu bebendo água fluoretada, que eu bebo
desde 1971, então estou bebendo água fluoretada aí há praticamente 50 anos, eu vou ter muito mais fluoreto no meu osso, sem nenhum problema, do que vocês. A porcentagem de fluoreto biodisponível que é incorporado no osso depende da idade. Está aqui, ó. Então, quando eu ingiro fluoreto, o que vai acontecer? Meu osso já 74 anos, eu não tenho metabolismo ósseo como vocês. Então, eu vou incorporar pouco fluoreto. Vocês não, vão incorporar muito mais. Então, a idade vai depender da incorporação. O efeito cumulativo é uma coisa. Quanto incorpora quando você ingere uma dose depende da idade. Fluoreto biodisponível, quer dizer, o que foi absorvido, que é não fixado no esqueleto, é excretado. A excreção se faz principalmente pela urina. Por quê? Principalmente pela urina. Aqui hoje em casa está fresquinho, né? Está entrando um vento aqui, estou até com frio no pé. Mas, se você estiver aqui a 40 graus, quando eu estou, que estava semana passada, eu vou transpirar. Então, uma parte desse fluoreto estou excretando aí pelo suor, mas a principal é pela urina, 90% pela urina. E essa quantidade de fluoreto excretada pela urina é dependente de pH. Então, dependendo do pH do sangue, vai variar o pH da urina, isso vai influenciar na quantidade excretada. Assim como o pH influencia na quantidade que é absorvida no estômago. E esse é o que a gente vai estudar com vocês com profundidade, para vocês entenderem, né? Quando eu bebo água fluoretada, está pH 7. Cai no estômago, tem pH 2. Quando eu bebo água fluoretada aqui em pH 7, todo o fluoreto da água está como íon flúor dissociado. Quando ele cai no estômago, ele se transforma em HF. E HF passa a membrana gástrica facilmente, por difusão passiva. Daí a absorção é super rápida. Bom, daí esse fluoreto vai para o sangue. No sangue tem tampões, ele volta a ter carga negativa, fica F menos. Mas quando ele está excretado na urina, se a urina tiver pH ácido, ele volta a ficar na forma não dissociada de HF e quando ele está sendo excretado, ele é reabsorvido e volta para o sangue. Então, o efeito do pH é antagônico, né? Quando se considera a absorção no estômago e o que acontece quando ele está sendo excretado, isso vai ser estudado. Então, o conhecimento do metabolismo, né, a farmacocinética do fluoreto é importante para garantir o equilíbrio dos benefícios e riscos do uso de fluoreto no controle de cárie. Especificamente com mecanismo anticárie, né? Infelizmente, o fluoreto não interfere com os fatores etiológicos responsáveis pelo desenvolvimento das lesões de cárie. Então, cárie decorrente do acúmulo de bactérias na superfície do dente e a transformação depois de açúcar em ácido por essas bactérias acumuladas na superfície do dente. E o fluoreto não impede nem que a bactéria grude no dente, não impede que a bactéria se acumule sobre o dente, e quando você come açúcar, a concentração de fluoreto que a gente consegue manter na boca não consegue inibir a citogenicidade bacteriana. Então, fluoreto não deixa o dente forte do ponto de vista da estrutura e o fluoreto não tem efeito aqui nos fatores diretos, biológicos e etiológicos da cárie dental. E você pode usar fluoreto de várias formas, né? A água fluoretada é um deles. Até o fim da aula, acho que eu vou ter que pegar mais água. Porém, o meio mais racional de usar fluoreto é aquele que envolve os controles dos fatores etiológicos da doença. Então, o meio mais racional, estou dizendo aí, da importância do meio em relação à parte de discussão sobre o saúde. O meio mais racional é escovar o dente com pasta fluoretada, que é a discussão da cárie 3. E, independente do meio de uso de fluoreto que você faz, ele é extremamente eficaz para controlar a cárie. Então, fluoreto, independente do meio, daí é importante entender o mecanismo, é extremamente eficaz para controlar a cárie. E fluoreto, independente do meio de uso, tem ação local, interferindo
com o processo DESRE, de desenvolvimento de lesões de cárie, se ele estiver presente na boca. Se ele não estiver presente na boca, não vai funcionar. E daí a grande discussão dos mecanismos de ação, né? Da água, eu estou bebendo regularmente. Escovar o dente, eu escovo 2, 3 vezes por dia. Mas como é que funciona, então? Como é que funciona a aplicação profissional de fluoreto? Se eu vou ao dentista a cada 6 meses, ele me aplica fluoreto no dente, como é que ele está mantendo na boca esse fluoreto para controlar a cárie? Essa é a discussão nossa. E, por último, cárie não é o resultado da deficiência de uso de fluoreto. Fluoreto é a substância mais eficaz conhecida e a única que reduz a progressão de cárie. Então, para você ter uma maior eficácia de controlar a cárie dental, é importante aí você trabalhar no fator etiológico principal da cárie, que é o açúcar. E a discussão das limitações, né, do uso de fluoreto. Fluoreto absorvido pelo organismo circulando pelo sangue terá potencial de manifestar algum efeito colateral, seja agudo ou crônico. Isso a gente vai discutir. O efeito agudo pode provocar desde problemas gastrointestinais até a morte, depende da dose. O fluoreto que é ingerido e absorvido durante a formação do dente a partir de qualquer meio de uso crônico, aqui é o termo correto, uso crônico e diário, é fator de risco de fluorose, que é efeito sistêmico crônico. Eu estou usando as palavras bem precisas aqui para fixar na cabeça de vocês. Assim, água fluoretada, sal fluoretado, que é usado em outros países, ou suplementos de fluoreto medicamentosos, que ainda são usados, são fatores de risco diretamente comprometidos com fluorose. Como é que você vai evitar uma fluorose que a criança todo dia bebe um pouco de água ou come as comidas preparadas com água, toma chá ou suco com água preparado com água fluoretada, ou nos outros países, da maioria dos outros países da América Latina, come comida feita com sal fluoretado. Então, água fluoretada, sal fluoretado, suplemento de fluoreto, são meios excludentes de usar fluoreto. Quando você discute toxicidade crônica, e quando você fala de água fluoretada, eu estou falando de concentração ótima de fluoreto, que dá o máximo de benefício de redução de cárie com mínimo de fluorose em termos de efeito sistêmico. Então, água fluoretada, sal fluoretado e suplemento de fluoreto são meios excludentes de usar fluoreto. Não é possível conviver ao mesmo tempo com a pessoa bebendo água fluoretada a 0,7 ppm e, ao mesmo tempo, comendo comida feita com sal fluoretado. Ou bebendo água fluoretada a 0,7 ppm e, ao mesmo tempo, usando medicamentos fluoretados. Então, são meios excludentes de usar fluoreto para controlar a cárie, porque o benefício da combinação supera o risco de uma fluorose esteticamente aceitável. É isso a grande dificuldade das pessoas entenderem também. Principalmente os países da América Latina que adotaram o sal fluoretado. Não porque eles têm água fluoretada como nós aqui, mas eles têm fluor natural na água. Então, vários países, a maioria dos países estão convivendo com sal fluoretado, que o fluoreto é colocado no sal, e água naturalmente fluoretada, em concentrações de comprometer sobredose. Dentifrício fluoretado também é fator de risco de fluorose, mas é risco indireto. Depende se a criança come a pasta, etc., quanto de pasta ela usa, se os pais, os cuidadores, são realmente pais e cuidadores. A fluorose, por outro lado, a fluorose dental decorrente da exposição à água fluoretada e ou dentifrício, que acontece no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, que eles têm água fluoretada como o Brasil e, ao mesmo tempo, a população usa dentifrício, é de grau leve a muito leve, a qual não compromete a qualidade de vida da pessoa. A cárie dental nesses países afeta mais a qualidade de vida das pessoas do que a fluorose. Então, a fluorose não é problema.
Cárie continua sendo problema no mundo, não fluorose, mas as pessoas não têm esse conhecimento. E o conhecimento de fluorose é outro problema, que eu vou discutir com você, vou dar até uns casos clínicos que aconteceu esse ano com dentistas de altíssimo nível, né? A severidade da fluorose depende mais do tempo de duração da dose que é submetido ao esmalte durante a formação dos dentes, que da dose em si. E a idade da criança aí tem um papel importante. Aquela pergunta que eu fiz depois, uma criança depois de 5 anos. Que dente que está em formação depois de 5 anos que está sujeito à fluorose? Incisivo não está mais. Primeiro molar também não. Que dente dessa criança vai ter fluorose? Essa é a pergunta que eu fiz. Para vocês, se vocês recordam toda a parte de amelogênese e ter um bom conhecimento de maturação do esmalte. O mecanismo de desenvolvimento de fluorose esquelética é totalmente diferente da dental. E os efeitos clínicos são somente encontrados quando a exposição a altas concentrações de fluido está associada a outros fatores ambientais. Por exemplo, o caso ocorre na China, que eles convivem com alta concentração de fluoreto na água e outros problemas. E lá eles chegam a ter problema de fluorose esquelética. Mas você vai em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, outros países que a população ingere pela água a mesma quantidade de fluoreto que ingere lá na China, não tem fluorose esquelética, mas na China tem. Fluorose dental tem que entender outra coisa. O que é fluorose dental? Quando você vê uma pessoa com fluorose dental, ela é uma fotografia do passado, que aconteceu durante a maturação e a mineralização do esmalte. E a fluorose esquelética é um caso do passado presente. O osso está em contínua formação e está sujeito aí também a essas quantidades de fluoretos que a pessoa está ingerindo. O que é mais importante? Excluindo fluorose dental, não há evidência que fluoreto na concentração ótima, usado pela água e combinado com creme dental fluoretado, o uso de aplicação profissional, provoca qualquer outro efeito sistêmico do que vocês ouvem falar aí das atrocidades devido ao fluoreto. Então, é isso daí. Então, o que nós vamos ver com vocês é toda a formação, tentar passar para vocês uma formação e um conhecimento de metabolismo, mecanização e toxicidade, para vocês entenderem e compreenderem e saberem também se defender como profissional de saúde. E como profissional de saúde, está aqui o doutor Eleitão. Esse doutor Eleitão aqui era um dentista aqui, que acho que já está aposentado, aqui de Limeira, onde eu estou morando. Em 1990, a minha cunhada, que mora vizinha minha aqui, era professora nesse Colégio São José. E ela me falou, no Colégio São José, todo dia do dentista, na semana de dentista, que é 25 de outubro, lá tem uma campanha que chama Como Cuidar dos Seus Dentes. E as crianças têm que desenhar como cuidar dos seus dentes. E aqui está quem? A Daniela, que hoje deve estar com seus 30, seus 40 anos por aí, que eu não sei quem que é, mas chama Daniela Canto Alves. E aqui a Daniela se retratou, né? Que quem é responsável pela saúde bucal dela é o doutor Leitão. Veja que ele já usava máscara, preocupado com as infecções de consultório. Não só naquele tempo nem se falava de Covid. E aqui eu fiz um diálogo, né? Aqui a Daniela confia totalmente no doutor Leitão, como seus pacientes vão confiar em vocês futuramente, se vocês tiverem empatia, né, e conhecimento para convencer seus pacientes aí da sua função como dentista. É a Daniela que sentou na cadeira do doutor Leitão e disse: minha mãe mandou te avisar que somos naturalistas. O doutor Leitão é filho de porco, né? Palmeirense já está aquele verde aqui. Aí o doutor Leitão falou: o que essa menina aí está falando disso, né? Em 90 até era esperado, mas não hoje, né? Com toda a discussão naturalista do presente, né? E daí a Daniela
falou o seguinte, estava pensando, ela não quer que o doutor aplique flúor nos meus dentes. E o doutor Leitão ia aplicar. Mas ela ingere 0,5, 0,7 miligramas de flúor por dia, natural do chá preto que ela bebe todo dia. E essa vai ser uma parte da aula prática que eu vou ver com vocês, das contradições das pessoas que se dizem naturalistas, são contra o flúor da água, mas quando você bebe um copo de chá feito com esses chás da família das camélias, você ingere 5 vezes mais fluoreto que vem do chá natural do que da própria água. Mas a pessoa é naturalista contra flúor da pasta, contra flúor da água, etc. Aí, por que estudar metabolismo, toxicidade e fluoreto? Para conhecer tudo isso. E para conhecer tudo isso e também não evitar que isso aconteça. Esse é um caso de acidente em consultório ocorrido nos Estados Unidos há muito tempo, mas que a gente mostra sempre. Essa criança foi ao consultório de um dentista nos Estados Unidos, era um local de atendimento público, para fazer a aplicação tópica de fluoreto. Ela tinha 3 anos e aplicaram, ao invés de aplicar o produto que aplica atualmente no dente dessa criança, naquele tempo davam para a criança um potinho de fluoreto estanhoso a 8% para a criança pôr na boca, bochechar e cuspir. Só que a pessoa que fez isso deu na mão da criança um potinho para ela bochechar e cuspir, mas a pessoa saiu do consultório. E a criança, com o copinho na mão, o que a criança fez? Bebeu tudo, né? Óbvio, 3 anos. Essa criança passou mal, foi da sala de espera do consultório, foi para a área médica, que era um centro hospitalar, ficou na fila de espera até desmaiar e morreu. Foi letal. Quais foram os erros cometidos aqui? Que a gente vai discutir isso aí na parte de toxicidade, não só da toxicidade, mas do metabolismo do fluoreto. E quais são as medidas que teriam que ser adotadas. Mas nada foi feito. O que ocorreu, o dentista, ou a clínica onde o dentista trabalhava, aí foi penalizada pela justiça para pagar aqui pelo caso de morte da criança, 750 mil. Então, esse é um caso muito triste, né? Que não teria acontecido se as pessoas tivessem o conhecimento. Mas tem casos felizes, né? Como esse daqui. Esse é um caso de uma dentista que, em 2002, prestou um concurso público para trabalhar como dentista numa prefeitura no interior do Rio Grande do Sul e só tinha uma vaga. E por causa desse teste aqui, ela não foi selecionada. Ela entrou em contato comigo, eu lembro, eu estava nos Estados Unidos, que ela fez esse concurso e por causa desse teste aqui, ela não foi aprovada. E ela me perguntou o que eu achava. Eu falei, o que eu acho que esse teste tem 2 ou 3 alternativas corretas. Você pode entrar na justiça para anular, que eu te dou suporte. E não... Aí expliquei para ela o que ela tem que fazer, porque que tinha mais de uma alternativa correta. É uma discussão dos efeitos colaterais quando se ingere grande quantidade de fluoreto. Isso aí a gente vai explorar com vocês também. O que ocorreu, né? Achei que a dentista tinha até desaparecido. Eu ajudo muitas pessoas, mas não fico esperando que venha retorno ou não, né? Mas tem vindo para mim, eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho tido retorno do que eu faço. Isso ocorreu também, né? Menos de um mês depois, ela me mandou um e-mail. Fico muito agradecida pela atenção que eu recebi. A questão foi anulada e ela atingiu o objetivo de conseguir o emprego que ela estava querendo. E ela foi muito mais além. Ela me mandou uma mensagem na forma de poema, dizendo que bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, pois o triunfo pertence a quem mais se atreve, e a vida é muito para ser significante.
E é o que está acontecendo no presente, né? Todos nós estamos vivendo nessa pandemia, né? Procurando sobreviver. Eu lamento muito não estar podendo dar as aulas presenciais para vocês. E hoje de manhã eu fui tomar minha dose de reforço. E fui reforçado, né? O meu documento, o comprovante das duas doses, comprovante de residência, e fui muito mais ainda armado. Como você só pode tomar dose de reforço depois de 6 meses, e pela data que eu tinha na minha, já dava, minha esposa, a minha data é 6. O último dia que eu tomei a segunda dose foi dia 6 de março, eu só poderia tomar amanhã, mas 180 dias não são 6 meses, né? Ou são? A minha esposa é pior, tomou dia 8. Daí eu peguei no site e descobri onde tem uma calculadora para mostrar, calcular quantos dias existe entre duas datas fixas. Coloquei 8, foi o último dia que a minha esposa tomou, e hoje, né? Deu exatamente 180. Falei para ela, vamos tomar. Fui lá, ficamos na fila, tá vendo? Estou na fila. O que você acha que aconteceu? Não tomamos. Não tomamos. A pessoa assim, não, nós seguimos ordem, veja aqui. Está escrito aqui 6 meses, não está escrito 180 dias. Eu falei, muito bom. Né? Ficamos 1 hora e pouco na fila, saímos e vamos voltar sexta-feira, porque 180 dias não são 6 meses. Mas pela calculadora aqui dá certinho, né? O problema é que não dá 6 meses mesmo, dá 5 meses, 27, alguma coisa, em termos de ano aqui, 0,5 e 27. Aí falei, vamos tentar, né? Não deu. Não deu, mas estamos aqui, vivo. E eu mandei para vocês esse material aqui, para vocês assistirem esse vídeo. E esse vídeo eu gravei exatamente, não pensando nessa aula aqui, mas também eu vou usar nessa aula aqui, porque esse vídeo está super atual, né, nessa discussão de uma introdução a esse assunto, que é a discussão das fake news na área de cardiologia, que me pediram para falar, mas quando se fala fake news na cardiologia, o que ocorre nas redes sociais, principalmente, é tudo que se fala de atrocidades que o fluoreto provoca. Vocês não têm ideia de o que falam do fluoreto que era usado pelos alemães para matar os judeus e não sei o quê, não sei o quê. Bom, então, a primeira coisa que vocês têm que saber aqui é diferenciar o flúor do fluoreto, né? Então, na oncologia, nós usamos sais de fluoreto, né? Não usamos flúor, né? Que é o mais eletronegativo dos elementos químicos, né? Você usa vários sais de fluoreto. Na água, usa ácido fluorsilícico, fluorsilicado de sódio. No creme dental, usa flúor de sódio, MFP, etc. Todos esses sais de fluoreto, quando você está escovando o dente, ou quando ele acaba sendo ingerido e absorvido, o efeito é do íon fluoreto. Então, embora a gente use ainda esse termo flúor na odontologia, a gente usa muito mal, né? E aí possibilita até que químicos contestem o fato de a gente falar que vamos pôr flúor, essa água tem flúor. Não, não tem flúor, não. Essa água tem fluoreto. E está circulando aqui é fluoreto. Então, quando você está ingerindo isso aqui, eu estou enxergando, caiu no meu estômago, e um F transformou em HF, HF passou a membrana da mucosa gástrica, caiu no sangue o pH estava 7,4, ele passou para F- e continua circulando. É isso daí. Bom, o único sal de flúor aqui que ele não está, o íon flúor presente quando você está escovando o dente, mas depois ele também é quebrado, é o MFP de creme dental, que é o monofluorfosfato de sódio. E nós vimos com vocês na parte de enzimas uma discussão sobre outros tipos de flúor que são utilizados, por exemplo, o fluoracetato, que é um veneno usado
no controle de proliferação de espécies animais, e no caso aqui no zoológico, para colocar em esgoto de rato, mas quando a pessoa ou o animal ingere acidentalmente fluoracetato, não circula no sangue íon flúor, no sangue circula o íon fluoracetato. E como nós vimos isso em bioquímica, e nós vimos na parte cinética enzimática, que circula no sangue é o íon fluoracetato, e quando ele entra na mitocôndria, ele se transforma em fluorcitrato, que inibe o metabolismo da mitocôndria. E não tem nada a ver com a fluidontologia, mas aqui, o pessoal das redes sociais, os blogs, contra a fluoreto nas redes sociais, falava, tá vendo como é perigoso o fluor da água? Matou 74 animais. Do mesmo modo, aqui outros tipos de fluoreto. Esse aqui é dois medicamentos dessa pandemia. Esse primeiro aqui, que é um medicamento antidepressivo e está sendo bastante usado em função do grande problema desse isolamento, ou do isolamento físico e social, mas também decorrendo das pessoas que foram infectadas. Minha esposa foi, eu também fui, ela teve algum efeito colateral, eu felizmente não tive. Esse aqui é um medicamento para antidepressivo. Tem fluoreto. Fluoreto está ligado covalentemente aqui, esse carbono não sai daqui. Esse é outro produto importante nessa pandemia, que é um anti-inflamatório, que é a dexametasona, que tem sido bastante usado em decorrência da tempestade de citocinas que ocorre após a infecção de Covid. O fluoreto está ligado covalentemente a esse carbono aqui, não sai daqui. Mas as pessoas dizem, os ativistas contra o fluoreto, me dizem o seguinte: você não entende o movimento antifluoretação. O flúor está presente na água, nas pastas de dente, até nos medicamentos, e põe todos os medicamentos. Eu entendo sim. Quem não entende nada são as pessoas aí, que nunca tiveram aula de química e não sabem nem o que estão falando. Em odontologia, a gente usa, por exemplo, nos cremes dentais, os sais de fluor de sódio, fluor de sanioso, fluor de amido. Nesse sais, o fluoreto está na forma de um sal inorgânico, e como tem água presente no creme dental, ou quando você escova o dente, a saliva é água, vai ser liberado na boca e um flúor, ou fluoreto. O único sal diferente é esse daqui, porque ele é usado em creme dental que tem cálcio no abrasivo. Nesse, o fluoreto está ligado covalentemente ao fosfato, então ele não tem efeito anticário imediato, ele precisa ser quebrado. Essa ligação, sim, é muito lábil. Ela quebra, a sua placa faz ela quebrar. Não é ligação flúor-carbono, que é flúor-fósforo, fosfato. Então, sim, agora a eletronegatividade aqui tem importância, porque o oxigênio puxa os elétrons do fosfato, puxa para cá, puxa para lá, e o fluoreto, extremamente eletronegativo, vai tirar os elétrons do fosfato e vai levar embora para si. E como ele leva os elétrons do fósforo embora para si, você tem uma hidrólise, que é quase que espontânea. A hidroxila ataca facilmente aqui. Só que isso na boca ocorre por ação de enzimas que aceleram esse processo e daí libera o íon flúor, que vai ter efeito anticário. Compreenderam? É isso daí, né, que as pessoas têm dificuldade para entender um pouquinho de formação de química e mais ainda um pouco de bioquímica para saber aplicar esse conhecimento. E nas redes sociais, antes de eu fazer a gravação ontem, o pessoal lá, um ex-aluno que é o Diego, a Veja apareceu com essa capa aqui, o avanço da estupidez, né? Que é uma discussão aqui do uso das redes sociais, etc. Eu acho que a estupidez já existe há muito tempo, né? Einstein já dizia isso, que a grande dificuldade é a estupidez humana, né? Eu chamo aqui, nessa discussão de fluoreto, muito mais de insensatez do que estupidez, né? Eu não gosto do termo também estúpido. Para mim, é muito mais insensatez de conhecimento associado a uma desfaçatez de comportamento. Isso não é novo, né?
Vocês são muito novos, né? Eu já sou bem velhinho, né? 74 anos, já vivi tudo que vocês imaginam. Por exemplo, muito antes das redes sociais. Hoje, nas redes sociais, o cara te ataca pelas redes sociais, etc. Antes mandava uma cartinha, né? Tá vendo aqui, ó? Professor Cury. Aí vem a cartinha. Primeiro me elogiando, depois xingando até minha mãe, né? Ofendendo até minha mãe. Aí eu respondo, como sempre respondi e respondo hoje nas redes sociais, eu respondia também aqui. Eu dei uma resposta direta para esse presidente dessa União Paulista Antifluoridação Artificial, e no sentido de que equilíbrio emocional tem limites, e daí mandei a minha resposta para ele. Quem tiver interesse da resposta, só olhar aqui nessa postagem que eu fiz, dia 26 de novembro de 2013. Então, é só para mostrar que esse problema de estupidez, de insensatez, de ignorância, e é muito antigo. E é antigo, só que a gente está agora nessa discussão, né? Que parece que as redes sociais que estão sendo responsáveis por isso. Pode ser responsável para fomentar mais rapidamente essa informação. E aí, esse é um cartoon que eu vi há pouco tempo, eu só dei uma contextualizada nele para o presente que nós viemos, que desse lado do ringue está a pessoa que estuda, etc., mas que conhece as limitações da ciência, e que do outro lado, a pessoa que usa bem. Aqui, ó, o meu estou usando aqui hoje para ver que eu tenho que terminar essa aula pelo menos 10 minutos antes. Mas já faz quase 3 horas. Mas se eu não conseguir ajudar, quem que eu vou chamar? O meu filho 02, não, né? Minha filha 01 até pode me ajudar alguma coisa. Ela é formada em farmácia e bioquímica, mas meu filho 02 não ajuda, não. Ele é diretor do Citibank, ele é administrador de empresa. E essa discussão de flúor e fluoreto, principalmente, envolve a fluoridação de água, que é a discussão de emoção vezes razão. Então, as pessoas usam muito mais a emoção para discutir isso do que a razão. Parece ser uma discussão de religião, né? Parece discussão de futebol, partido político, etc. Existem regras, né, de comportamento de ciência. Quem faz ética usa de que o que está em discussão não é quem, pessoa, não sou eu. O que está em discussão é o que eu faço. Mas as pessoas não entenderam isso ainda. Quando tem nas redes sociais qualquer coisa, a pessoa pega lá e posta. Veja o que o professor Jaime pensa. Eu não penso coisíssima nenhuma. Eu produzo conhecimento, você tem que citar os trabalhos que eu faço. Se você me coloca como pessoa contra a pessoa que está fazendo o negacionismo da ciência, fica muito emotivo. Para tirar a emoção e deixar com a razão, você tem que discutir ciência. Ciência discute com fatos. E fatos é o que você faz, e não o que você é. Bom, isso daí que deveria ser a discussão, né? Isso aí é super antigo, né? Eu tenho uma amiga dentista que infelizmente está doente, que chama Gigli, que ela é uma desenhista de mão cheia. Então ela me acompanha, e acompanha eu, meus netos aqui, o Joaquim, há muito tempo ela faz desenho, ela desenha perfeitamente. E agora começou a fazer desenho animado até. Ela tem uma mão divina, mas está doente e não está podendo. Até a capa do livro que me perguntaram, ela que estava fazendo a capa do livro, ela se ofereceu, mas ela não está conseguindo por questão de doença. E aí, isso aqui foi 2011, né? Então você tem que ter equilíbrio emocional. Então o que a pessoa faz para te provocar? Em 2011 eu recebi um e-mail, não existia ainda Facebook, essas coisas. Aí vinha lá a pessoa, olá, seu idiota, mais ou menos assim. Gostaria de convidá-lo a tomar um drink comigo. Que tal uma mistura de 200 ppm de flúor? Pessoas com crença formada não abrem a cabeça. Isso aí chama sarcasmo. É chamar a pessoa de idiota. É tentar humilhar a pessoa. Isso não pode acontecer. Será que você é assim? Me perguntou. Feliz 2011. Idiota quem quer.
Nós estamos em novembro de 2011. Bom, é isso daí. Aí as pessoas te ofendem, né? Aí você tem que ter equilíbrio emocional, né? Imediatamente eu respondi. Gosto de desafios. O que é 200 ppm? Aí é que vocês vão ter na aula prática, né? 200 ppm de fluoreto e 200 miligramas de flúor num litro. Ou, se eu tiver um copo de uma solução de 200 ppm, eu tenho 40 miligramas. Em 2011 eu pesava 80 quilos, hoje continuo pesando a mesma coisa. Dividindo o 40 miligramas que eu estou bebendo pelo meu peso de 80, eu calculo a dose provavelmente tóxica que eu estou sendo submetido, que é 0,5 miligramas de flúor por quilo, que é 10 vezes menor do que vocês vão aprender comigo, que é a chamada dose provavelmente tóxica de toxicidade aguda, que é 5 miligramas de flúor por quilo. Portanto, respondi para o internauta aqui, que eu apaguei o nome dele, é mais seguro do que o álcool do drinks que me oferecer. Mas eu gosto de uma boa cerveja. Todas boas também. Mas aí você não pode ser no mesmo nível, responder no mesmo nível, baixar o nível como ela baixou. Daí você usa de ironia. Eu prefiro água 0,7 ppm. E daí, da ironia, você vai aumentando a sua dose de ironia. E daí eu peço ajuda aqui para a Gigli me ajudar. E ela fez esse desenho animado. O que eu, Joaquim, deveríamos fazer quando a gente ouve esses absurdos nas redes sociais. Só que aqui foi 2011, ela fez isso em 2020, ela já estava antevendo o que ia acontecer. E o que eu respondi para o internauta? Além do mais, crença é religião. O que ele falou para mim? Ele falou assim, pessoas de... não tem... vou voltar lá para vocês. Pessoas de crenças formadas não abrem a cabeça. Então, crença é importante, eu creio em Deus, mas crença é religião, não está em discussão. O que nós estamos discutindo é o uso racional de fluoreto em ciência. E ciência se faz com conhecimento, com produção de conhecimento. E em ciência não existe verdade final. Ciência pressupõe humildade, pressupõe você mudar o seu conhecimento em função de novos fatos que ocorrem, que geram mais evidência. E me dei a última sacada, aí tacada no meu internauta. Feliz 2012, né? Nós estamos em novembro, né? Me desejar feliz 2011 no final do ano, né? Não sei se ele quis ser mais sarcástico ainda do que eu fui irônico com ele. É isso daí. E todo o histórico desses grupos contra a fluoreto vem daqui, ó. Isso aqui, você tem que entender as raízes, né? As primeiras campanhas contra o uso de fluoreto começou pela água, porque depois vocês estão vendo isso com a professora Maria da Luz, depois que se demonstrou que populações de 20 cidades dos Estados Unidos que estavam expostos a fluor natural na água, eles tinham menos cárie do que populações que não utilizavam água com fluor natural, foi feito o primeiro teste de adicionar fluoreto na água para ver se reduzia a cárie. Isso foi logo após a Segunda Guerra. Então, o que esses ativistas americanos da teoria das conspirações diziam? Isso é um absurdo. Isso é um plano da União Soviética para diminuir a inteligência nossa, dos americanos, para esses comunistas dominarem os Estados Unidos, dominarem o mundo. Nós somos contra o fluor da água por essa conspiração de comunistas. É isso daí. A pessoa não tem. É o radicalismo total. O que mudou de anos para anos? Todas as doenças de causa não desconhecida, fluoreto era responsável. Em 80, por exemplo, hoje já sabe todas as causas de Alzheimer, fluoreto era responsável. Em 80, quando se não conhecia as causas de AIDS, fluoreto também foi responsável por AIDS. Foi responsável por câncer também, ósseo, por tudo. E no presente mudou o quê? Fluoreto era responsável pela diminuição da inteligência, fluoreto dá hipotireoidismo,
petrifica e calcifica a glândula pineal. Como até hoje não se tem a causa de autismo, a pessoa também atribui ao fluoreto. E aqui a gente fez essa publicação, vou mandar para vocês, aqui está em inglês, eu tenho em português, vou te mandar para vocês essa publicação de 2019, mas muito antes disso, esse professor Ernest Newblum, eminente professor de bioquímica na Universidade da Califórnia, em 66, ele escreveu um artigo e ele falou que essas discussões sobre o fluoreto é a mais longa guerra americana que os Estados Unidos se envolvem. E ela parece mais uma disputa religiosa do que um argumento científico. Então, o que nós usamos em ciência é o argumento da fundamentação científica, que é totalmente diferente da discussão de religião. Religião, cada um tem a sua, crê e acabou. Mas é isso daí. E no presente, nós estamos vivendo esse problema. E esse problema é um problema que é do presente, não é do passado de 50. Mas o passado e presente faz com que a gente não saiba e não tenha noção ou de previsão de futuro. E daí, dia 8 de novembro de 2020, eu fiz uma postagem no Facebook, porque um amigo meu pediu ajuda, porque tinha uma dentista falando que o flúor era venenoso, etc. Ele me pediu para ajudar a responder nas redes sociais, no Instagram. E aí eu peguei e fiz, coloquei essa tabela que eu estou mostrando para vocês, voltei a pôr aqui, essa mesma tabela que eu uso há muito tempo, e fiz uma postagem no Instagram. Olha, foi 8 de novembro de 2020. Flúor e Trump, o presidente americano da época. Associação perfeita? Aí eu fiz um histórico, né? E eu escrevi que a associação era mais do que real. Porque essa discussão do fluoreto vem lá desde 50, feita pelos radicais americanos para diminuir a inteligência dos americanos. Eu acredito que estavam mais preocupados com os americanos brancos também. Para a Rússia, a atual Rússia, dominar os Estados Unidos e ganhar a Guerra Fria, né? Então, eu fiz um histórico do passado e contextualizei para o presente. Falando em presente, novembro de 2020, o mais poderoso dos negacionistas da ciência, eleito há 4 anos pelos americanos, emburrecido pelo fluxo da água, se foi. Tchau, tchau, Trump. E ele foi embora. E agora a luta continua aqui no Brasil, né? Porque a gente está ainda com um negacionismo muito grande. Esse aqui eu escrevi dia 8 de novembro, né? O que você acha que acontece nas redes sociais? As redes sociais é muito mais a emoção do que a razão, né? Devo ter perdido 50% dos meus amigos e amigas das redes sociais. Essa daqui já me chutou os balde, né? E me escreveu um comentário: professor, com todo o meu respeito, ciência e política não combinam. Uma outra falou que gosta muito de mim como cientista, mas eu estou misturando, não estou misturando política com ciência, eu estou descrevendo uma realidade. E quando se fala de política, você tem que saber que uma coisa é ter idealismo naquilo que você faz e gostaria de fazer em termos de futuro, mas não ter partido. Eu nunca tive partido político, não sou filiado a partido nenhum. Uma outra amiga de Facebook foi mais ainda dura comigo, que com tantas evidências científicas, usar um argumento sem evidência científica é muito pobreza de ciência. Ainda acabou comigo, né? Eu não me dei por vencido, né? Simplesmente escrevi para ela que essa associação que eu fiz tem plausibilidade de relação causa e efeito, considerando os dados ecológicos existentes desde 1950. E que eu vou mostrar agora como isso daí estava correto. Mas, felizmente, a gente tem amigas que nos ajudam aqui nas redes sociais, como a professora Branca, dizendo que parece, nessa luta desse negacionismo das pessoas contra a flúor,
e misturando política aqui tudo, parece que a gente está enxugando gelo, né? Nunca acaba essa discussão, mas que é o único caminho para a promoção do bem-estar é tentar esclarecer as pessoas de que eles estão errados. E, ao esclarecer as pessoas que elas estão erradas, ver e acompanhar o que acontece com o tempo, né? Porque o tempo é o senhor da razão, né? Isso aqui foi 8 de novembro de 2020. O que aconteceu? Em 6 de janeiro, depois de 2 meses. O que aconteceu em 6 de janeiro, depois de 2 meses dessa postagem que eu fiz? Invasão do Capitólio. Quem invadiu o Capitólio? Quem foram os invasores? Insuflado pelo ex-presidente americano, foram os mesmos pessoas desse grupo de ativistas que fazem parte dessa teoria das conspirações. E um deles é esse chifrudo aqui, que se apresentou e foi preso aí dia 9 de janeiro. Bom, eu teria muito mais para falar para vocês, mas vocês têm o vídeo aí para assistir. Eu vou parar por aqui, porque eu não teria condições de concluir, e tudo isso a gente vai discutir mais lá no final, durante as aulas. E para encerrar, só vou encerrar por aqui, dizendo o seguinte, ó. Hoje eu estou sem nenhum neto aqui, mas o Joaquim já esteve aqui durante toda a pandemia, vocês acompanharam algumas aulas, inclusive com ele por aqui. E aqui está o Joaquim em 2013, né? Quando ele ganhou uma escova, ele falou: para que serve isso daqui, né? Ele nem tinha noção, não tinha dente, para que serve uma escova para quem não tem dente, né? Já em 2001, em 2000, com um ano, ele já achou o lugar melhor que tinha para escovar o dente, que era dentro da cuba, e passou a usar a pasta fluoretada e sempre bebeu água fluoretada. E aqui ele está com seus dentes que romperam aqui no começo do ano passado, durante a pandemia, agora, esses dias, esteve por aqui, o dente totalmente rompido. E aí, nessa discussão de razão e emoção, eu creio, e espero que esteja certo, que o Joaquim dá razão às minhas publicações, né? Mas que ele acredita no vovô, não é no professor Jaime, né, doutor Cury, etc. E o que é importante nessa discussão de uso de fluoreto chama-se ética. Eu não vou defender com vocês em nenhum lugar o que eu não faço aqui na minha própria casa. Então, tanto meus filhos como meus netos sempre beberam água fluoretada e escovaram os dentes com pasta fluoretada, e isso a gente vai discutir com vocês aí, toda essa parte, para vocês terem segurança desse uso de fluoreto. Bom, eu vou... Vou parar essa apresentação do slide. Alguma pergunta? Nós vamos ter tempo bastante para perguntas, mas fique à vontade aí para perguntar. Eu não vou explorar tudo. Se alguém quiser uma pitanga, também tenho aqui, ó. Uma pitanguinha. Vocês não sabem de onde são esses pés de pitanga, é porque vocês, quem conhece a faculdade aí, no corredor da bioquímica, quando você sai do corredor da bioquímica, tem 2 pés de pitanga ali. Muito bonito, né? Não hoje, que eu fui aí, não tão, acho que não molharam, não tem nenhuma pitanga, mas carregavam, e as pitangas que eu tenho aqui em casa foi uma pitanga dela, uma dos pés de pitanga foi uma pitanga que eu trouxe aqui, daí da faculdade, chupei, plantei a semente e hoje estou colhendo aqui. Dúvidas? Fiquem à vontade aí. Aí eu mandei o vídeo aí para vocês, por favor, dê uma lida, não. Dê uma ouvida lá no vídeo,
para complementar, porque eu acabei me atrasando um pouco. Não é que não atrasando, não era minha ideia nem apresentar nada porque o vídeo está aí com vocês para vocês olharem. Aí nós vamos ter, acho que tem algumas perguntas aí. Alguém tem que fazer a pergunta para mim, senão quando eu olho aqui some tudo. Espera aí. Achei. Tem algumas dúvidas. Deixa eu achar as perguntas. Bom, isso aqui a gente vai discutir tudo, né? Aqui tem vamos ver, deixa eu ver lá de cima. Começar de baixo para cima. Professor, pode-se dizer que essa redução de solubilidade envolve também pH crítico? Não. São duas coisas distintas, né? A redução de solubilidade não tem nada a ver com pH crítico, né? pH crítico é uma condição em que o meio fica subsaturante em relação ao mineral, ele dissolve. E solubilidade em si está discutindo na razão se o mineral é mais ou menos solúvel, mas não diretamente com o pH crítico, né? A discussão do dente forte. Porque as águas que têm pH baixo também auxiliam a forma de controle. Não, a água com pH baixo não auxilia no controle de cárie de ninguém. Porque quando você come açúcar, né, o pH cai rapidamente, instantaneamente. Esse pH alcalino da água, ele não tem capacidade de tampão para neutralizar o pH quando você está comendo açúcar, o pH cai. Então, a água de pH baixo, básico, não tem efeito nenhum em cárie. A água de pH básico não tem efeito nenhum em cárie. Essa parte de solubilidade, pH crítico, a gente vai discutir quando for dar a parte de mecanismo de ação de fluoreto, né? Então, o que ocorre, né, quando o pH cai no biofilmes, por exemplo, quando você tem um biofilme sobre o esmalte, quando atinge o pH menor que 5,5, o pH é crítico em relação aos minerais do dente na forma de hidroxiapatita, ele dissolve. Só que, se tiver fluoreto no meio, esse meio ainda é supersaturante em relação a um outro mineral que é fluorapatita. Então, ao mesmo tempo que o dente perde cálcio fosfato na forma de hidroxiapatita, ele ganha uma certa quantidade de cálcio fosfato que é perdido na forma de fluorapatita. Então, o que você tem é uma redução líquida de mineral perdido. Se você não tivesse fluoreto no meio, que o pH atinge o pH menor a 4,5, o dente perde um monte de cálcio fosfato na forma de hidroxiapatita. Se eu tiver fluoreto no meio, como o meio vai ficar subsaturante em relação à fluorapatita, se o pH for menor que 4,5, ao mesmo tempo que está dissolvendo o cálcio fosfato na forma de hidroxiapatita, uma certa quantidade está voltando para o dente na forma de fluorapatita. Então, o resultado líquido é a redução de solubilidade. Então, você pode discutir isso em termos de pH críticos, os pH críticos de dissolução para minerais na forma de hidroxiapatita e na forma de fluorapatita são diferentes. Os pHs críticos. Isso sim. Aí você pode discutir. Mas não no sentido que fluorapatita seria menos solúvel a ácido do que hidroxiapatita. Mesmo porque você não tem fluorapatita no dente. Você não tem fluorapatita no dente. Quando você bebe água fluoretada, era uma das perguntas que eu fiz aí de provocação. Quando você bebe água fluoretada, somente 5 a 10% dos cristais de fluoreto do dente são na forma de fluorapatita. Então, isso não dá resistência ao ácido. Então, a discussão aí é efeito no meio e não do mineral em si. Então, as mudanças, o meio ambiente é que determina se o mineral vai ser dissolvido ou não e quanto mais ou menos. Mas essa parte nós vamos discutir. Mas a ideia, acontece que as pessoas didaticamente falam que o pH crítico para dissolução do dente na presença de
de flúor é 4,5, né? Mas isso aí é para o pessoal entender. É didático, né? Mas não é a explicação correta. Acho que é só isso. Tem mais alguma coisa? Essa pergunta da água, as duas perguntas foram importantes. A da água foi mais importante ainda. Porque isso aí, o pessoal me consulta muito sobre isso nas redes sociais. Essa não tem nada a ver. Você imagina o seguinte, aqui eu vou chupar uma pitanga, eu vou comer um doce, o pH cai instantaneamente, né? Daí eu falei, não, o pH está caindo, deixa eu tomar uma água alcalina para fazer o pH voltar ao normal. Mesmo assim, não voltaria. Essa alcalinidade dada pelas águas o poder alcalino da água só tem o pH alcalino, mas ela não tem poder alcalino. E teria que ser usado a água, ao mesmo tempo que você come açúcar, você tem que ficar bebendo água, né? Para neutralizar o pH. Quando você come açúcar, o pH cai instantaneamente, em 2 minutos está lá abaixo do crítico e depois de 20 minutos volta ao normal. Então, a hora que você vai beber água também, o que tinha que acontecer com o dente já aconteceu, já foi dissolvido. Esse é outro aspecto importante para entender. As limitações, quando você discute limitações da escovação no controle de cárie, né? Você comeu açúcar, agora você vai lá, escova o dente. Quando você vai escovar o dente, depois de 20, 30 minutos que você comeu açúcar, o que tinha que acontecer com o dente já aconteceu. A queda de pH é instantânea. Então, já dissolveu o dente nos 20, 30 minutos que o pH ficou baixo. Então, quando você vai escovar o dente, o que é importante é você ter uma reposição daquelas pequenas quantidades de minerais que foram perdidos. Daí o fluoreto ajuda. Se tiver fluoreto na pasta, ele entra aí com um efeito de ajudar essa reparação dos minerais perdidos. Aí isso a gente vai ver depois. Fique tranquilo, que vamos ter muita coisa aí para... Tudo bem? Acho que vocês têm outra aula, vou atrasar a aula de vocês mais adiante. Tchau, tchau. A gente se vê na próxima.